Viva a força compensatória e executadora do equilíbrio. Salve! Viva a força compensatória e executadora do equilíbrio. Salve! Viva a força compensatória e executadora do equilíbrio. Salve! Olá, meus queridos, é Sandra Andréia, já fiz essa saudação. Para quem acredita que a culpa é do diabo, já sai do vídeo, porque não é culpa dele, tá? Se você entrou para poder justificar os seus desvios de conduta e de caráter, transferir a responsabilidade para alguém, bye bye, pula fora, que esse vídeo não é para você, tá? Foi como eu falei no princípio, eles são uma força de compensação e de execução do equilíbrio. Demônios, diabos existem sim, sim. E o diabo não é o pai da mentira, não. Porque a boca, né, com língua é nossa. A mentira é coisa nossa. Ser humano que tem problema de vaidade, de ego, é a gente. O diabo, ele já tem o que ele quer. Ele é feliz por si só, ele é autossuficiente. Ah, mas ele procura perder as almas. As almas que já estão perdidas, gente. Então você entra pro time. Quanto mais, melhor. Mas quem dá abertura à ousadia, quem tem o problema do ego e da vaidade somos nós, seres humanos. Então fica muito fácil, é muito confortável, é muito tranquilo transferir a responsabilidade, né? Então, na verdade, eles são executadores da ordem, do equilíbrio. Tem algo, algo bem antigo, né? E é aquilo que eu falo, se nós somos semelhanças de Deus, né? Deus criou o homem perante a sua semelhança, Deus criou o diabo também, então a gente tem esses dois lados, o bom e o mal, e a gente tem que ver qual que você vai deixar te dominar. E botar só a culpa nele é muito fácil, né? Porque Deus também tem um lado escuro, né? A ira de Deus, né? Aquelas 7 pragas do Egito. Então Deus também é irado, ele também tem aquele lado escuro, não era tudo. E tudo era escuridão, se fez a luz, por quê? Que tudo era escuro? Deus era escuro, cara. Então, assim, ele que criou Lúcifer, não era um anjo lá dele? Ah, mas foi um anjo caído, mas quem criou ele? E continua trabalhando para quem? Continua sendo semente de quem? Então, tipo, não dá para Deus vir descer e ficar punindo um por um. Então, ele tem um pessoal que faz isso, gente. E Deus também se estressa, senão ele não tinha feito o tal do dilúvio. E não é porque para ele sair como bonzinho ou punitivo. É que ele tem que ter os peão dele para executar as ordens, para punir, para corrigir, para fazer o que tem que fazer. Então tem gente que acessa essas energias para ferrar os outros, né? E essas pessoas que fazem isso, que são pagas para isso, não estou defendendo, mas vou defender mesmo, não tem como. Às vezes a gente vai falar sobre algo, a gente tem que se posicionar. Defendo no sentido de que é um trabalho. Ah, fulano é quimbandeiro, né? Ele tá fazendo um trabalho. Você que tá indo lá pagar para poder invocar um demônio, para poder matar outra pessoa, achando que isso vai resolver todos os seus problemas. É um trabalho como outra qualquer. Ah, mas vai matar uma criança. Não, aí são coisas diferentes. Você está defendendo isso? Não, não estou defendendo isso. Estou defendendo o trabalho. Porque quem trabalha mesmo com isso sabe as regras, né? Sabe até onde pode ir, o que é correto e o que não é. Tem vários meios de acessar a força sem você ter que pegar um inocente, mais inocente ainda, né? E sacrificar, né? E o próprio satanista, quem tem o dom, sabe que pode usar o próprio sangue, né? Quem tem o conhecimento sabe e faz bem feito, né? E tá sendo pago. Agora o problema é de quem tá indo lá, né? Quem tá indo lá para pedir e achando que vai resolver e por pura vaidade, sem ter algo que realmente, vamos supor, uma pessoa que tá fazendo mal para muita gente, aí você vai lá e pede para dar uma aliviada.
Aí são coisas. E mesmo assim, quando você for atrás disso, lá você vai ser informado por que essa pessoa faz isso. Por isso que eu falo que é uma força compensatória, uma força de equilíbrio. Porque eles acabam trazendo informações que a gente não tinha conhecimento, né? Então, assim, é preciso cautela. É que nem eu falo, a vaidade é a queda energética e vibratória do médio e do ser humano. Então, se o teu ego te dominar, se aquela raiva que você tem naquela pessoa te domina, é teu ponto fraco. Aí é sua ruína. E aí você cai na tentação, né? Livrai-me da tentação. Porque aí é só queda, gente. E aí a pessoa descompensa, né? E assim, eu andei tendo uns casos aí de pessoas que foram atacadas, né? E eu indiquei para outras pessoas e acabou se tendo vários desfechos, né? E as três coisas que eu posso finalizar, que eu não posso aprofundar muito, porque assim, tem coisas que são segredos, então não dá pra gente. São só pinceladas, gente, tá? Mas assim, alguém tá te atacando, por que tá te atacando? Ou você é um médium muito potente, com grande potencial de energia, então você é fonte de energia, então você é um aperitivo, tá? Pode ser que você faça parte dessa egrégora e tá na hora de despertar. Então são várias situações, tá? São várias egrégoras e várias hierarquias, e assim, tem coisas que fogem da lida, né? Do controle, assim. Tem coisas que você tem que acionar o maioral, porque às vezes o soldado que tá ali não tá vendo, né? Acho que é cadete que fala, né? Quando é iniciante. E a coisa sai do controle, né? Então, assim, outra coisa que eu também pude aprender, né, peguei uns 3 casos aí que eu tive que direcionar e acompanhei porque a gente quer aprender também, né? É que sacerdotes que manipulam energia, algum tipo de líder espiritual, alguma coisa assim, que escraviza um demônio, por exemplo, para fazer os caprichos dele. Quando esse cara desencarna, faz a passagem, eu não sei, desencanta, né? Eu gostei, outro dia um colega falou isso, desencantou? Eu falei, desencantou. Desencanta. Quando a pessoa chegar lá do outro lado sim, que é aqui mesmo, tá, gente? A pessoa vira o aperitivo, né? Porque eles estão lá faz tempo, você tá lá funhanhando eles, submetendo eles a fazer coisas em troca de pouquíssima coisa, porque eles precisam. Quando chega lá, quem tava aqui dando de bambambam, bam, bam, vira petisco, petisco, entendeu? Então, assim, o pessoal não pensa nisso. E desses 3 casos, um em particular, eu preciso comentar, já tô terminando o áudio, porque eu vou falar mais sobre isso, porque foram 3 casos e tem muita informação e eu vou filtrar melhor o que eu posso passar para vocês. Mas só para deixar esse must, né? Esse gostinho. Um desses demônios, né, que na verdade era um ser humano, né, viveu em terra, só que aí ele foi degradando, a pessoa não regride, gente, ela vai degradando, ela vai perdendo o formato, e ela vai virando uma coisa que, né, um desses, foi possível ver, né, a apresentação que ele trouxe. Ele não tinha direito ao corpo, era mais uma cabeça, né? Mas tinha língua, a boca aberta, e a língua vinha para fora no ramo mandibular e tinham 4 pregos enormes prendendo a língua para que ele não falasse. Ou seja, era um escravo mesmo. Também teve uma outra, vou falar energia que se apresentou, porque o pessoal vai contestar. Não, se era um ser humano, virou demônio, não vou entrar muito nessa questão. Aí tem que estudar muito para poder ter esse entendimento. Eu não vou coisar isso aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Mas uma outra deixa que eu posso estar passando também, dessas situações que eu acompanhei. Um desses caras aí, uma dessas energias que se apresentou,
foi possível constatar que o cara era um babalorixá e ele era de Ogum, cara. Ele era de Ogum. E ele pintou com essas energias e quando ele chegou lá, ele virou escravo também. E na hora que foi feito o processo de desobsessão, de libertação lá da moça, foi possível identificar que era Ogum, porque uma pessoa falou algo, deste algo puxou o comprimento de Ogum e ele começou a chorar. E a gente sentiu aquela energia, né, de Ogum. Então, assim, é algo assim desesperador, porque você fala, nossa, a pessoa que carregava um orixá tão maravilhoso sucumbiu a isso e olha que ponto chegou, né? Hoje eu entendo porque que o meu pai Jefferson ficou desesperado para não virar escravo, porque, meu, é muito ruim, é muito ruim. Você vivo sendo escravo é ruim, imagina você sem o corpo, né? É bem complicado. Mas depois a gente vai aprofundar mais nesse assunto e eu vou estar falando sobre o desencarne, essa questão do que acontece no próximo áudio e depois falo mais dos nossos colegas aí, executores da ordem aí e do equilíbrio, tá bom? Fiquem com Deus, boa sorte a todos e estude principalmente a si mesmo. É a melhor e maior fonte, é ficar consigo mesmo. Boa sorte, minha gente.